existe um estudo ou um interesse, enfim, do Flamengo adquirir clubes no exterior. Já foi citado Sim, Leixões de Portugal, isso. né? Tondela, agora Leixões. Qual é a sua opinião sobre isso? Na minha opinião, assim, primeiro, esse projeto ainda não foi apresentado, não sei direito do que se trata. Mas independente do que se trata, eu entendo que o Flamengo tem um desafio enorme, que é o estádio. Assim, tomamos conta lá do terreno, acertou-se, aparentemente, pelo que eu tenho ouvido, mas tem um desafio que é construir, e não vai ser uma coisa simples, complexa, e vai demandar aí uns 5 anos mais ou menos. Então, qualquer outro projeto, na nossa visão, não é só a minha, de todo o grupo que está comigo, qualquer outro projeto que tire o foco da construção do estádio, a princípio eu sou contra. Porque, é o projeto do século XXI, um dos projetos da vida do Flamengo é esse estádio. A gente tem que fazer direito e de uma maneira que não afete a saúde financeira do clube. Então vamos ter que separar essas contas correntes, do estádio é uma, do clube é outra, e usar toda a inteligência que a gente tem na nossa chapa e de outras pessoas das outras chapas que depois a gente pode chamar. Tem gente boa em todas as chapas e nós vamos fazer isso. O Alexandre Vrobo é uma das pessoas que a gente vai chamar, apesar de estar apoiando uma outra chapa. É um cara que tem um know-how grande de estádio. Então por que não chamar um cara desse só porque ele está apoiando outra chapa? Não tem o menor problema. Então a gente vai ter que usar isso para fazer o nosso estádio. Nós vamos falar daqui a pouco, mas qualquer... Podemos falar. Não, mas estou dizendo, mas voltando ao Leixões, não é o Leixões, podia ser o Manchester City. Manchester City aqui para vocês comprarem. Cara, acho que a gente não tem de novo. Que, deu um problema lá. Então, em vez de eu estar concentrado aqui, eu tenho que resolver um problema que deu no Leixões ou no Manchester City da vida. Não dá. Vamos focar nesse projeto que é complexo. Não é simples, pessoal. É um projeto difícil de botar de pé, sem afetar a saúde financeira. Então, vamos focar nossos esforços, nossos recursos, usá-los da melhor maneira possível para a gente fazer um projeto de estádio que vai ser, excelente, um projeto maravilhoso, e vamos colocar de pé sim. Então, esse é o foco, por isso que eu não sou a favor de qualquer outro projeto, seja eleições, seja fazer um resort, não sou a favor de nenhum projeto. E como é que a gente constrói um estádio sem afetar a saúde financeira e sem virar SAF? Então, isso é importante, tá, pessoal? Não precisa fazer SAF para virar um estádio. Então, você tem uma série de pontos. O que você vai ter que fazer? Primeiro, a gente vai ter que fazer uma grande licitação internacional para definir quem é um escritório que vai fazer o projeto do estádio. Ontem foi apresentado lá um projeto, que eu não sei o quão avançado aquilo está. Mas vamos fazer um projeto, vamos aprovar esse projeto no Conselho Deliberativo, os projetos que forem apresentados. Por que a gente acha que deveria ser esse, mas tem que apresentar todos, né, nessa licitação. Aprovado o projeto também, uma licitação por grandes construtoras brasileiras e internacionais que tiverem interesse, para apresentar assim, olha, as credenciais que ela é capaz de fazer estádio e qual o custo estimado. A gente quer uma proposta que já tem um custo estimado. Olha, o custo é esse daqui. Então você vai garantir esse custo? Vou garantir. Então tá bom. Não precisamos fazer um estádio de 2,5 bi. Se der para fazer de 1,5 bi, vamos fazer de 1,5 bi, desde que ele tenha conforto, segurança e tudo que a gente precisa, os pré-requisitos que a gente precisa, acústica braba, muito boa na nossa torcida, acústica nenhuma na torcida adversária, e aquelas outras coisas que a gente quer ter, né? Então, isso definido, está lá o custo do estádio. O economista diz que um estádio assim custa quanto? Cara, vai depender muito de você, o que você vai ter no estádio, né? Então, tem gente que diz que é 2,5 bi, tem gente que diz que é 1,5 bi. A gente vai ter que definir o seguinte: eu quero o mais barato possível, obviamente, com uma excelente qualidade, atendendo esses requisitos. Vários vão trazer, né? Isso vai ser na parte do projeto, depois na especificação as construtoras também vão fazer, e a gente vai saber qual o custo. E para quantos lugares? Tem que ter 70 mil pelo menos. Vamos ver o que cabe ali naquele terreno, que já foi, Terminal Gentileza já deu uma cortada naquele terreno ali, tem que saber 70 mil lugares, tá bem tranquilo. Aparentemente, pelo que a diretoria tem falando, o Marcos Bodan, que eu converso bastante, tem me dito que 70 e poucos dá para fazer. Então, a gente vai contratar depois, que é muito normal, uma empresa que faz auditoria de obras. O que essa empresa faz? Ela acompanha a obra desde o início até o final,
para garantir que o custo do estádio saia dentro do orçado. Se não, pessoal, um estádio de 1,5 bi vai sair por 2,5 bi. Vai ter muita gente que vai ficar rica nesse processo. Então, essa empresa, e assim, lá no BNDES, como eu trabalhei lá há 20 anos, a gente tinha sempre isso. Grandes obras para garantir que não ia ter aqueles famosos custos adicionais que tiveram no estádio da Copa. Essa empresa acompanha. E ali o orçamento vai sair muito perto, o final do investimento vai ser muito perto do que for orçado. Isso que a gente tem que garantir, isso é uma das coisas que a gente tem que fazer para não afetar a saúde financeira do clube. Tá? Então, feito isso, vai se fazer a obra. Grande parte dos investimentos, uma boa parte é no início, que é a fundação, uma segunda parte é mais ou menos no meio, que é quando você começa a subir as arquibancadas, estrutura, e uma última grande parte do desembolso é no final, que é onde você começa a colocar os equipamentos, a parte toda de tecnologia. Né? Converso muito com o Fabrício Kika, que vocês devem conhecer lá, nosso rubro-negro que mora na Nova Zelândia, que também já o convidei para nos auxiliar a fazer, a acompanhar e montar o projeto do estádio. Temos o Fred Polastri, que também está no nosso grupo, que foi chefe de operações do Orlando City, que construiu o estádio do Orlando City, o centro de treinamento, também está na nossa equipe. Então, a parte toda temos uma pessoa também com muito conhecimento na parte de descontaminação, que a gente vai precisar ter para poder ter um local seguro. Então, a equipe do estádio está pronta. A parte financeira, além de mim e outras pessoas da área financeira, isso está também. E advogados que a gente vai precisar. Então, a gente está com a equipe muito pronta para fazer o estádio e a gente fazer da melhor maneira.